Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é professor Rodrigo Belo e hoje a gente vai estudar um tema que é cobrado, de certa maneira, em vários concursos da área ambiental, que é o tema evolução. Para quem não me conhece, eu sou biólogo formado pela Universidade de Brasília e mestre em conservação da biodiversidade e manejo da fauna silvestre pela Universidade de Oxford. Então vamos lá, pessoal. A estrutura da nossa aula ela vai ser dividida em, primeiro, o que é evolução. Depois vamos discutir um pouco sobre as principais teorias evolucionistas. Em seguida, os mecanismos evolutivos. E, por fim, a especiação e os tipos, né, de evolução adaptativa. E para a gente solidificar esse nosso conhecimento, nós vamos finalizar com alguns exercícios de fixação. Então vamos lá. Bem, antes de tudo, pessoal, a gente começa com a pergunta: o que é evolução? E a evolução na biologia, pessoal, ela tem um significado. Na biologia, evolução significa mudança. Mas para contextualizar, vamos pensar intuitivamente, pessoal. Quais são as atividades basais que todo ser vivo precisa realizar na sua vida? Essencialmente, a gente precisa que os seres vivos comam, reproduzam e sobrevivam. Então vamos pensar da seguinte forma: qualquer mudança que impacte diretamente uma dessas três atividades vai ter um peso muito significativo. Se essas mudanças elas forem positivas, a tendência é que ela seja mantida. Em outras palavras, se essa mudança ela favoreceu o indivíduo na sua alimentação, na sua capacidade de comer, na sua capacidade de conseguir alimento, na sua capacidade de conseguir um potencial parceiro reprodutivo, ou na capacidade de escapar de um predador na sua capacidade de reproduzir, a tendência é que essa mudança seja mantida. Agora, o contrário. Se a gente tem uma mudança que prejudique esta mudança, a tendência é ser eliminada. Então, esta é a ideia da evolução na biologia. Então, hoje a gente tem mais clareza da seguinte forma: o que é evolução para a biologia moderna? Evolução é a mudança, mas não uma mudança qualquer, é uma variação genética que existe ao longo do tempo. Isso pressupõe que existe uma descendência com modificação. O que isso quer dizer? Então vamos ver aqui o nosso exemplo dos nossos leõezinhos aí. Estes leões, eles vão ter alguma modificação que foi herdada da sua mãe, possivelmente, e sendo passado para frente, uma descendência com modificação nesse sentido. Tá certo? Então, pessoal, quais foram as teorias que buscaram explicar como a evolução acontece? Porque a gente tem clareza do seguinte: tudo bem, a evolução acontece, a mudança acontece, mas como? De que forma? Então surgiram as teorias para explicar a evolução, que são as teorias evolucionistas. No nosso estudo de hoje, a gente vai falar somente das teorias evolucionistas clássicas, que são duas, né? O lamarckismo e o darwinismo. Então vamos começar pela primeira, que é o lamarckismo. Como vocês podem imaginar, o lamarckismo vem do nome Jean-Baptiste Lamarck, um naturalista francês, que foi um pioneiro, porque ele sistematizou e de fato reconheceu a evolução como um processo de mudança gradual, mas não só isso, ele descreveu os mecanismos pelos quais a evolução acontecia, no seu livro A Philosophie Zoologique, publicado em 1809. Então Lamarck, basicamente, ele tem os princípios do lamarckismo, são 4. 2 são, digamos assim, um pouco mais esquecidos na cobrança, nos concursos, e outros 2, assim, se destacam com grande importância. Mas os primeiros é o seguinte: todos os seres vivos eles eram gerados de matéria não viva, então a gente tem uma geração espontânea, e eles seguem como se fosse uma escala evolutiva. À medida que eles vão passando, digamos assim, de estágio, existe um aumento de complexidade e progresso evolutivo. Então, na perspectiva de Lamarck, os vermes estariam lá embaixo, né, nessa escalada evolutiva, ao passo que, por exemplo, os humanos estariam lá no alto. Então existe essa perspectiva de complexidade, de progresso, o que é algo que não condiz muito com a evolução em si. E como é que a mudança acontecia de fato? Bem, a mudança era impulsionada pelo desuso
de certas características pelo organismo no seu ambiente. Então, vamos pegar aqui como exemplo a nossa topeira. A topeira, ela teria atrofia de olhos porque ela usa pouco, porque vive debaixo da terra. Já as aves pernaltas, como flamingos, eles têm um pescoço longo e bico comprido, as pernas também longas, porque eles estão toda hora em contato com a água e afundando o seu pescoço para caçar alimento. Então seria pelo uso. Ao passo que a topeira é o desuso dos olhos, as aves pernaltas têm as pernas longas e os bicos e pescoços compridos pelo excesso do uso. Então existe um propósito. A evolução para Lamarck é muito proposital, é algo assim em decorrência de. E além disso, todas essas mudanças que eram adquiridas pelo indivíduo na sua vida eram passadas instantaneamente para sua prole, que ele levou como a herança dos caracteres adquiridos, o nosso quarto pressuposto. Ok? Então vamos colocar esse exemplo aqui, que é um exemplo praticamente muito, muito famoso, que é o exemplo das girafas. Certo. Então, para Lamarck, as girafas têm um pescoço comprido, de acordo com o Lamarckismo, porque elas usam em excesso o pescoço. Então, ao longo do tempo, como vocês podem ver aqui no nosso slide, ao longo do tempo, as girafas foram aumentando o tamanho do pescoço pelo seu uso. E era passado instantaneamente para suas proles, à medida que elas iam aumentando os pescoços. Bem, essa é a nossa primeira teoria, a teoria lamarquista, e a segunda é o darwinismo. Embora leve o nome darwinismo, a teoria não foi, digamos assim, elaborada exclusivamente pelo grande naturalista inglês Charles Darwin. Na verdade, o darwinismo é uma soma dos pressupostos teóricos elaborados por Charles Darwin, evidentemente, mas também o seu conterrâneo e contemporâneo Alfred Russel Wallace. Então, dois naturalistas, eles fizeram de forma independente e chegaram à conclusão de que os organismos eles estão adaptados ao ambiente e essa adaptação garante a eles a sobrevivência e uma reprodução diferenciada. Além disso, o darwinismo deixa muito claro que a evolução não é por um propósito. A evolução é uma seleção do que é vantajoso para o ambiente. Então não existe finalidade, não é finalístico. Gravem muito bem, isso é muito importante, pessoal. Lembre-se disso. No darwinismo não existe finalidade. A evolução não é por um propósito. A evolução simplesmente acontece e é selecionada se for positivo ou negativo. Mas vamos por partes. Então, quais são os princípios darwinistas? O primeiro deles é a ancestralidade comum. Então, todos os organismos, em algum momento no passado, compartilham um ancestral em comum. O outro pressuposto é a seleção natural. E a seleção natural é o seguinte: os organismos, eles estão adaptados porque eles têm uma variabilidade de características. E aquelas características que, de alguma forma, lembra daquilo que a gente falou no início da aula, favorece a sua sobrevivência ou reprodução, é selecionada pelo ambiente. Que favorece a reprodução e a sobrevivência naquele ambiente, vai ser selecionado. Aquilo que prejudica vai ser eliminado. Então vamos ver o nosso exemplo aqui também com as girafas. Então, de acordo com o darwinismo, as girafas têm um pescoço pequeno porque existe uma variação. Há muito tempo atrás existia um grupo, uma população de girafas que tinham girafas de pescoço grande, girafas de pescoço médio e girafas de pescoço baixo. E as árvores, obviamente, sempre lá no alto, elas precisavam pegar as folhas na copa da árvore. E aquelas girafas com pescoço mais baixo ou médio, elas tinham mais dificuldade, ao passo que aquelas de pescoço alto tinham uma vantagem. E por isso conseguiam comer e reproduzir mais. E ao longo do tempo, essa característica, isto é, o pescoço longo, foi sendo selecionado. Então a seleção natural, pessoal, ela parte de 3 premissas. A primeira premissa é a variabilidade. A segunda é a hereditariedade. E a terceira é a reprodução diferencial. Tá certo? Então, aqui no nosso exemplo, temos besouros verdes e besouros marrons. Vocês podem perceber que não só essa variabilidade de características dos besouros, mas existe uma hereditariedade, ou seja, essa característica pode ser passada para frente. Ou seja, os filhotes desses besouros vão ter essas cores também, que é o nosso premissa número 2. E a terceira é o seguinte: num ambiente onde essencialmente as cascas das árvores são marrom, os besouros de cor marrom, eles têm um benefício, eles têm uma vantagem, porque eles não são facilmente vistos pelos pássaros. E, portanto, eles vão ter uma reprodução diferencial. Os besouros marrons se reproduzem muito mais do que os besouros verdes. Percebem? E
ao longo do tempo, e isso acontece entre gerações. Outro ponto muito importante, pessoal, a seleção natural, ela ocorre na população. Embora sejam os indivíduos, isso prestem muita atenção, embora sejam os indivíduos que tenham a variabilidade, é na população que a seleção natural age. Tudo bem? Grave, isso é muito importante, pessoal. Na população. E, bem, quais são os mecanismos evolutivos, né, pelo qual a evolução pode agir? São essencialmente 4. Vamos ver quais são. O primeiro deles é a mutação, ou seja, mudanças no material genético, sejam elas positivas, negativas ou neutras. Se elas forem positivas, a tendência é ser mantida. Se forem negativas, eliminadas. Se forem neutras, bem, é indiferente. Outro é a recombinação. Então vamos lembrar lá da parte de citologia. Na meiose a gente tem o fenômeno do crossing over, que é a variação, né, a troca de material genético para a formação de gametas. Então isso garante que os gametas vão ter variabilidade. Não só isso, a soma de gametas de indivíduos diferentes aumenta ainda mais a recombinação. Então a gente tem uma maior diversidade. E isso tudo vai culminar favorecendo a nossa premissa da variabilidade, nesse caso genética. O terceiro mecanismo é a deriva genética. A deriva genética nada mais é do que a seleção ao acaso. É a seleção ao acaso de características que não necessariamente refletem as características dos mais adaptados. Então, no nosso exemplo aqui, a gente teve uma queimada e este cervídeo, ele não foi morto pela queimada, mas não necessariamente porque ele era o mais adaptado, não necessariamente porque ele tinha as características que deram a vantagem de sobreviver ao fogo. Não, nada disso. Simplesmente porque ele não estava ali na hora. Então foi um processo aleatório, foi um processo estocástico. É assim que funciona a deriva genética. E o nosso quarto mecanismo é o fluxo gênico, ou seja, a entrada ou a saída de novos alelos. Então, por exemplo, quando a gente tem a migração de aves, né, aves que vão de uma população para outra, né, o que a gente chama aí das metapopulações, essa comunicação afeta também a variabilidade. Então é um outro mecanismo evolutivo. Tá certo? Beleza, pessoal? Próximo. Especiação. O que é especiação? Em linhas gerais, especiação, formação de novas espécies. Vamos ver como acontece. Então, pessoal, a especiação, a gente tem uma espécie ancestral que vai gerar, né, novas espécies a partir de pressões ambientais distintas. Essencialmente, tem um processo, né, digamos assim, uma sequência de eventos que culminam na formação de novas espécies. Então vamos, primeiro momento, a gente tem uma população original. E em determinado momento do tempo aparece um evento catalisador de mudanças. Por exemplo, uma barreira geográfica, surgimento de um novo nicho ecológico, um polimorfismo. E isso, né, vai gerar mudanças nessa população. Isso vai ser um catalisador de mudanças. Se essas mudanças forem muito profundas, e começar a separar, vamos ter um isolamento reprodutivo, que é o terceiro momento. O isolamento reprodutivo, se for culminado em realmente esses grupos não mais conseguirem se reproduzir entre si, portanto, não serem mais capazes de gerar uma prole descendente fértil, a gente fala que surgiram duas novas espécies. Então aqui, para vocês verem no nosso exemplo dos tentilhões de Darwin. Então, ele observou lá em Galápagos que tinham tentilhões muito parecidos com a espécie de tentilhão que se achava lá no continente, mas eles tinham características muito peculiares, que era o seu bico, que era adaptado a comer as sementes de diferentes tipos de sementes que tinham ali ao longo das ilhas Galápagos. Bem, o que isso quer dizer? Que existe uma espécie ancestral, que é aquela lá do continente, ela conseguiu se dispersar, e nestas ilhas tiveram essas barreiras geográficas que culminaram na formação de novas espécies adaptadas para cada tipo de ambiente. Essencialmente, pessoal, a gente tem dois tipos de especiação que são muito cobradas nos concursos públicos. Dois tipos de especiação que são muito cobradas nos concursos públicos. A primeira delas é a especiação alopátrica. Então, da etimologia, né, grego, allos, diferente, pátria, lugar de nascimento, a gente tem uma especiação que é originada a partir de uma barreira geográfica que vai diferenciar o lugar de nascimento, vamos colocar assim, a pátria dessas duas espécies. Então a gente tem
uma população original, que sofre uma barreira geográfica e, por conta disso, não mais se comunica, tendo isolamento reprodutivo e culminando, ao longo do tempo, né, em duas novas espécies. O segundo tipo de especiação que a gente tem é a simpátrica. Sim, do grego junto, pátria, lugar de nascimento. Então a gente tem uma população original e dentro dela mesma, surge uma mutação. Por exemplo, um polimorfismo. Vamos pensar um caso de moscas. A gente tem moscas com uma asa que garante elas voarem mais alto e moscas que só conseguem ficar mais perto do solo. Aquelas que conseguiram subir mais para o alto, elas começam a ter acesso a novos recursos, realmente ocupar um nicho diferente. E por conta disso, não mais se comunicam com as moscas que estão aqui embaixo. Ao longo do tempo, isso vai gerar duas novas espécies de mosca. Um exemplo, eu não comentei, mas no slide anterior, um exemplo da alopátrica, uma especiação alopátrica, um exemplo muito clássico, as aves ratitas. Em algum momento a gente teve, as aves ratitas são aquelas que não voam, né, de grande porte que não voam. Em algum momento elas tiveram um ancestral em comum, porém, devido ao isolamento geográfico, por exemplo, a separação dos continentes, a gente teve formação de 3 grupos muito característicos. As emas aqui na América do Sul, os avestruzes na África e os casuar, ou emus, na Austrália. Então esse é um exemplo clássico. Perfeito, pessoal. Então, a evolução adaptativa, a evolução pode ter 2 padrões que são facilmente detectáveis. O primeiro deles é o que a gente fala de estratégia evolutiva, né? Vamos colocar assim, são 2 estratégias evolutivas, a divergente e a convergente. Vamos ver. Radiação adaptativa ou divergência evolutiva. Bem, isso ocorre essencialmente quando uma única espécie gera muitas outras, e essas muitas outras estão adaptadas a diferentes ambientes. São espécies muito diferentes. Então, o que acontece? Vamos pegar o nosso exemplo. A gente tem aqui um mamífero ancestral, um tipo de roedor, que originou os vários outros ao longo do tempo, como chimpanzé, a preguiça, o veado, o urso, a topeira, a foca, a baleia, leão marinho, castor, o lobo, esquila, antílope e morcego. Percebam que todas essas espécies estão adaptadas a nichos ecológicos diferentes, a modos de vida diferentes. Então, elas, por conta de pressões ambientais distintas, de ambientes diferentes, evidentemente, a gente teve uma seleção natural diferenciada. Cada tipo de ambiente vai selecionar características diferentes. Então, por isso a gente fala que tem uma divergência na evolução. Então, a gente tem uma irradiação, porque tudo surge de um mesmo ancestral. Tudo surge de um mesmo ancestral. E ele irradia, né, em várias outras espécies surgindo daquele feixe. Então, por isso, irradiação adaptativa, divergência evolutiva. Beleza, pessoal? Próximo. Convergência adaptativa. A convergência adaptativa, ela converge, ou seja, são soluções semelhantes para o mesmo problema. Então, vamos pegar aqui no nosso exemplo. A gente tem uma raposa voadora, um pterossauro e um pequeno passeriforme aqui americano. Todos eles, como vocês podem ver, têm asas. Mas eles não compartilham um ancestral comum recente. Muito pelo contrário, eles são de grupos até distantes. Mas, por conta de quererem ocupar um nicho ecológico muito semelhante, adaptações semelhantes foram selecionadas. Então a gente tem uma convergência de solução. Vocês estão entendendo? Muito show, né, galera? Uma convergência de soluções. Então, ambientes semelhantes ou similares têm pressões ambientais semelhantes que acabam levando para soluções parecidas. Uma convergência de adaptação. Outro exemplo aqui são as espécies aquáticas, como tubarões, ictiossauros, golfinhos e pinguins. Todos eles têm um corpo hidrodinâmico, que é uma seleção, essencialmente, do meio ambiente aquático. Perfeito? É isso aí, pessoal. Agora, para finalizar nossa aula, vamos fazer uma série de exercícios para vocês ficarem craques, e tirarem nota máxima no concurso. Bora lá, pessoal. Primeira questão, com relação ao processo evolutivo de organismos vivos, julgue os itens a seguir. Os conceitos de evolução transformacional e evolução variacional são atribuídos respectivamente às teorias evolucionistas de Darwin e Lamarck, e ambos estabelecem que o processo evolutivo das espécies decorre da sobrevivência e da reprodução entre organismos com diferentes características. E aí, pessoal? Errado! Essa questão está errada, pessoal. Como assim? Peraí, as teorias evolucionistas de Darwin e Lamarck, respectivamente, evolução transformacional.
respectivamente. Ou seja, transformacional vai para Darwin. E evolução variacional, ela vai para Lamarck. Peraí, pessoal. Não, errado. Lamarck jamais falou de variação entre os indivíduos, variabilidade, de forma alguma, ele nunca falou isso. Muito menos Darwin, que falava das transformações. As transformações eram uma coisa mais do Lamarck, que dizia que as transformações aconteciam a partir do uso e do desuso. Bem, por aí já estava errado, mas vamos continuar lendo. Estabelece que ambos estabelecem que o processo evolutivo das espécies decorre da sobrevivência e da reprodução entre organismos com diferentes características. Não! Quem falava isso era só o Darwin. Essa questão está errada, pessoal. Errado. Próximo. Especiação resultante do surgimento de barreiras reprodutivas. Especiação resultante do surgimento de barreiras reprodutivas entre populações geograficamente separadas é dominada especiação simpátrica. Não. Errado. É alopátrica. Essa questão está errada. As baleias de barbatanas, misticetos, se alimentam de plâncton e suas barbatanas são utilizadas para filtrá-los. Nos flamingos, o mecanismo de filtração é bastante parecido. Flamingos, filtração, pois esses animais apresentam uma mandíbula inferior grande, com extremidade anterior curva, franjas córneas inseridas na mandíbula superior e língua grande e grossa, estrutura que permite a retenção de pequenos animais, como anelídeos, insetos e moluscos, presentes na água doce. As características físicas desses dois animais lhe confere a capacidade de filtração. Isso é um fenômeno conhecido como, ou seja, temos duas espécies que não exibem um ancestral comum próximo. Mas elas acharam uma mesma solução para ocupar um nicho muito parecido. No caso, um nicho de filtrador. Qual é o nome disso, pessoal? Evolução convergente, letra A. Esse é o nosso gabarito, letra A. Próximo. Voltando à biologia, evolução, para biólogo da FUB. Vamos lá, com relação aos aspectos evolutivos responsáveis pelas mudanças nas características herdáveis de uma população, julgue os itens. A exemplo do que ocorre em organismos complexos, os vírus também estão submetidos a processos de adaptação por seleção natural, o que pode resultar em um aumento da frequência de características vantajosas. Certo, pessoal? Essa questão está certa. Perfeito! Próxima. Também para FUB de biólogo, a mudança na frequência dos alelos, ou seja, evolução, é resultante de processos evolutivos. Certo? Perfeito. Essa é a definição de evolução. Próximo. Perito criminal, Polícia Científica de Pernambuco, considerando a filogenética apresentada na imagem precedente, assinale a opção correta. Homo neanderthalensis e Homo erectus são as espécies mais próximas evolutivamente. Mais próximas evolutivamente? Então vamos lá. O Homo neanderthalensis e o Homo erectus, eles são os mais próximos evolutivamente? Não, errado. Eles não são. Os mais próximos do Homo neanderthalensis, aqui ó, é o Homo sapiens. Tá? Então essa questão aqui, letra A, está errada. B. A divergência entre a linhagem dos australopitecos e as demais linhagens de hominídeos ocorreu recentemente. A divergência da linhagem do australopithecus, ou seja, essa linhagem aqui, e dos demais hominídeos, ocorreu recentemente? Não, pessoal, há 4 milhões de anos, está lá embaixo, ó, bem basal aqui, ó, errado. Não. A espécie A, ou seja, essa espécie aqui, A, ela é a ancestral comum de todas as outras espécies incluídas nessa árvore. Exatamente. Certo. Eita, acho que a gente já tem um finalista. Muito bem, mas vamos ler as demais. D. As linhagens do Homo neanderthalensis e Homo sapiens originaram-se a partir do Homo erectus. Originaram-se a partir do Homo erectus? Não, elas são aqui, ó, paralelas, não surgiram do Homo erectus aqui. Então está errado. Elas se originaram, neanderthalensis e Homo sapiens, do nosso ancestral D aqui. Não tem nada a ver com Homo erectus. Errado. E. A espécie B, ou seja, esta aqui, a espécie B é um ancestral hipotético mais recente das linhagens derivadas do Homo erectus. Não, nada disso. É errado, pessoal. É a espécie C, que é o ancestral hipotético mais recente da linhagem do Homo erectus, e não a B. Tá certo? Então, errado. Nosso gabarito realmente é a letra C. Próximo. Essa aqui, pessoal, é muito interessante. Vamos ler com atenção. A fauna das ilhas de pequeno porte é, em geral, pouco diversificada.
A jararaca ilhoa, Bothrops insularis, é uma das poucas espécies de vertebrado de Queimada Grande, uma ilha na costa sul de São Paulo. No continente, a espécie com parentesco mais próximo à jararaca ilhoa é a jararaca comum, Bothrops jararaca, cujos adultos se alimentam principalmente de roedores, em contraste com a dieta de adultos da jararaca ilhoa, que é baseada em aves migratórias. O modo como a jararaca ilhoa lida com as aves também é diferente do modo como a jararaca continental lida com roedores. Ao picar um roedor, a jararaca comum o solta de imediato, para evitar a mordida do animal, ou seja, o roedor morde ela em seguida, o que poderia feri-la gravemente. Em seguida, ela acompanha a trilha de cheiro que o roedor deixa até encontrar a presa imobilizada pelo veneno. A jararaca ilhoa, por outro lado, ela retém na boca a ave capturada até que o veneno a mate. Se fosse soltá-la, a ave voaria até que o veneno fizesse efeito, sem, contudo, deixar uma trilha de cheiro no chão que ela pudesse seguir. Em decorrência da especialização alimentar, a jararaca ilhoa possui veneno 5 vezes mais forte do que a jararaca continental. Com base no texto, vamos julgar os próximos itens. Primeiro, a modificação de órgãos em função do seu emprego e transmissão dessas modificações são elementos da explicação lamarckista. E aí, pessoal? Certo? Certo! Próxima. É provável que o último ancestral comum entre as jararacas ilhoas e as continentais tenha vivido há mais tempo que o último ancestral comum entre as serpentes e os lagartos. Opa, vamos com calma. O último ancestral comum entre a ilhoa e entre as jararacas ilhoas e as continentais tenha vivido há mais tempo, ou seja, é mais antigo do que o último ancestral entre as serpentes e os lagartos. Não, é errado, pessoal, não faz nenhum sentido isso está errado. Por quê? Bem, temos aqui o grupo dos répteis, que eu vou representar aqui por R. E a gente tem várias outras ordens. A gente tem a ordem das serpentes, temos as ordens dos lagartos, temos as ordens dos crocodilianos, temos as ordens dos quelônios, que são as tartarugas. Bem, o que acontece? Nas serpentes, elas também se especializaram e tiveram várias classes, famílias, enfim, até chegar ao gênero Bothrops, que é o que eu estou representando aqui. O último ancestral comum do Bothrops é muito mais recente do que o último ancestral comum das serpentes e os lagartos. Então, essa questão está totalmente errada, ok? No texto, sustenta-se a ideia darwinista de evolução, segundo a qual há uma tendência para o aumento da complexidade do organismo em função de um propósito ou necessidade imposta pelo ambiente. Opa, peraí, presta atenção. No texto, sustenta-se a ideia darwinista de evolução, que é uma tendência para o aumento da complexidade, em função de um propósito ou necessidade. Erradíssimo. Não tem nada a ver, pessoal. Em Darwin não existe nada disso de propósito ou necessidade. Isso é Lamarck. A evolução para Darwin ela é uma evolução selecionada, mas uma evolução que decorre da variabilidade, que é gerada ao acaso. Não tem nada a ver com propósito ou necessidade. Erradíssimo. Não esqueçam disso, é muito importante. Acerca das teorias evolucionistas, da estrutura populacional e da derivação genética, julgue os itens a seguir. É decorrente da ideia de seleção natural desenvolvida por Darwin e concepção de evolução em nível populacional, segundo a qual o evento evolutivo fundamental é uma mudança na frequência das configurações de genes e cromossomos de população. Ok. O enunciado está bem confuso, mas o que ele está dizendo é essencialmente o seguinte. Decorre da seleção natural, um conceito de Darwin, e a seleção natural ocorre a nível de população, correto? E nesse processo, um evento fundamental evolutivo, sim, a seleção natural é um evento fundamental para que ocorra a evolução. Então, correto também. E, essencialmente, a gente vai ter uma mudança na frequência de genes e cromossomos de uma população. A gente vai ter uma mudança genética. Sim, correto. Ele escreveu de forma difícil, mas é um conceito simples. Perito criminal, vamos lá, DPF, sabendo-se que ao longo da evolução humana o fator evolutivo mais importante foi a deriva genética, vamos julgar os itens. O fluxo gênico altera a constituição genética de uma população, caso a população doadora e a receptora tenham constituições genéticas distintas, sendo a alteração nas frequências alélicas, ou seja, nas frequências do alelo, após o fluxo proporcionais às taxas de fluxo,
certo. Essa é a ideia do fluxo gênico, essa entrada e saída de alelos. É necessário, evidentemente, que as populações, né, a população que está recebendo a entrada de novos indivíduos, né, a população que está recebendo a entrada de novos indivíduos seja de alguma forma distinta daquela que está chegando. Então, item correto. Sabendo que, vamos lá, a mutação é um fator evolutivo contínuo. A mutação é um fator evolutivo contínuo, com taxas constantes ao longo do genoma e das gerações? Não, pessoal, errado. A mutação, ela não é um fator contínuo. A mutação é um fator ao acaso. Ela ocorre de vez em quando. Porque se a gente tivesse um genoma que toda hora sofre mutação, a gente não teria estabilidade naquela espécie. E não é muito comum você ver mutações assim tão frequentes nos seres vivos. Então, isto é uma questão errada. Próximo. A sobrevivência dos seres vivos depende de sua capacidade de adaptação para superar transformações em sua vizinhança biológica e física e para se integrar diante dessas transformações. Então, a sobrevivência depende da capacidade de adaptação para superar transformações na sua vizinhança biológica, no seu meio ambiente. Em se integrar, ok, essa questão está certa. Né? Então, a sobrevivência depende da adaptação ao meio ambiente. É isso que ele está dizendo. Correto. Especialista em meio ambiente, Secretaria de Administração do Estado da Bahia. Para que o processo de especiação ocorra é necessário A. Isolamento geográfico e seguido reprodutivo. B. Isolamento reprodutivo. C. Isolamento reprodutivo e seguido geográfico. E D. Isolamento geográfico. Vamos com muita calma, pessoal, porque essa questão ela é um tanto quanto capciosa. Vamos lá. A especiação, pessoal, essencialmente, ela precisa que um grupo não mais consiga reproduzir entre si. Ponto final. Para que esse isolamento reprodutivo ocorra, a gente precisa daquele catalisador que eu falei, que pode ser uma barreira geográfica, uma mudança de nicho, um polimorfismo, etc. e tal. Mas o ponto-chave para que haja especiação é o isolamento reprodutivo. Então, isso nos leva ao gabarito da letra B. O isolamento geográfico é um dos catalisadores, mas ele não é o único. Então, né, não posso dizer que é isso. O isolamento reprodutivo nunca vem antes do geográfico, tá? Então, também está errado. E somente o isolamento geográfico não necessariamente vai levar à especiação, porque, digamos que seja uma espécie que consiga voar ou nadar, sei lá. Ela vai continuar se comunicando, vai ser só populações diferentes, tá? Então, errado realmente é o nosso gabarito da letra B. Perfeito? Próximo. Em um ambiente qualquer, os indivíduos com características que tendem a aumentar sua capacidade de sobrevivência têm maior probabilidade de atingir a época de reprodução. Ok. Assim, em cada geração pode-se esperar um pequeno aumento na proporção de indivíduos de maior viabilidade, que possuem maior número de características favoráveis à sobrevivência dos mais aptos. Vamos julgar alguns itens. A lei do uso e desuso diz que o ambiente condiciona a evolução. A lei do uso e desuso diz que o ambiente condiciona a evolução. Certo, pessoal? Por quê? Porque o ambiente vai promover o excesso do uso ou desuso de determinada característica. Então, no caso lá das girafas, lembra do exemplo das girafas? Elas tinham um pescoço grande porque, como as folhas estavam lá no alto, forçava as girafas a usarem demais o pescoço e com isso crescia. Então, item correto. Próximo. De acordo com a herança dos caracteres adquiridos, mais uma vez Lamarckismo, herança dos caracteres adquiridos, as modificações produzidas ao longo de suas vidas não são hereditárias? Não, é erradíssimo, são hereditárias. Herança dos caracteres adquiridos, as heranças têm que ser, as características, modificações têm que ser hereditárias, evidentemente. Então, errado. Bem, pessoal, então aqui a gente finaliza a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê num próximo encontro. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Sucesso!